Bom dia, pessoas. Bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Quero adorar, quero adorar. Mais um dia aí na presença. Mais um dia fazendo essa leitura, né? Nós hoje que alcançamos o dia de número 38. Hoje nós vamos de livro novo, o livro de Levíticos, capítulo do 1 ao 3. Só para você entender aí do que se trata Levítico, imagina que, em primeiro lugar, o Levítico é o livro do manual do Levita, né? E se você pertencesse à tribo de Levi, fadaticamente, essa seria a sua profissão, você seria um levita. O que era um levita? Muito diferente do tempo de agora, né? O levita era o sacerdote do templo, não era responsável somente pelo louvor, mas ele era responsável pelos sacrifícios, tanto de perdão de pecados, quanto o sacrifício de adoração, era responsável por cuidar do templo, que hoje a gente tem os diáconos que cuidam do templo, a questão da organização, a questão da manutenção, né, a questão da adoração, como devia ser feita, como os utensílios deviam estar lavados, organizados, né, porque eles tinham o tabernáculo. Nada mais é do que um templo portátil. E de acordo com que eles se mudavam, eles poderiam montar esse tabernáculo em um outro local, né, uma tenda, em que eles iam mudando de lugar e iam montando o tabernáculo. Então aqui, basicamente, é um manual de adoração, um manual de sacrifício, um manual para servidão. Então, se você era o avô, tataravô, o neto de Levi, já era fato. Você seria um levita. Isso, assim funcionava a questão da genealogia, né? Se o seu pai era um rei, você também provavelmente ia suceder ao trono se você fosse um primogênito, né? E esse livro, ele para nós hoje parece um pouco difícil, às vezes até um pouco repugnante, quando a gente começa a ver a respeito de sacrifícios de animais, né? A orientação, as normas também fala a respeito da alimentação, como devia ser, sobre a sexualidade, fala dos relacionamentos com as pessoas, sobre a vida, instrui de uma maneira geral como um levita, um sacerdote, deveria viver. Mas cada detalhe, por mais estranho que pareça para nós hoje, tem todo um significado espiritual, né? E mais do que isso, Levíticos é para lembrar a gente, lá no texto de Levítico 19, verso 2, ele diz assim: santo serei, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, é o que realmente Deus espera como os crentes vivam suas vidas, de forma santa, de forma separada. A palavra santa significa separada. E nós devemos viver uma vida separada para Deus, independente da época. Isso que Ele espera de cada um de nós. Amém? Vamos seguir, então, o estudo. Deixa só eu desligar aqui o arroz que está no fogo. Eis aqui uma vida de uma dona de casa que trabalha e é uma pastora na igreja. Então, assim, cada um de nós procura otimizar o seu tempo, né? E eu também. Então, para conseguir ficar dentro do conforme com vocês, a gente acorda mais cedo, né? E no caso o Fábio tem que entrar na escola, então eu auxilio ele aí nessa parte. E depois a gente vem para fazer a leitura. Então eu creio que você também prepara um tempo todos os dias para você estar na presença de Deus, falando com Ele. Então isso é de suma importância. Você sempre, todos os dias, estar próximo do Pai. E esse aí é o meu horário dentro da minha vida. Você que participa aí com a gente dos vídeos, né? Que você está acompanhando aí minha rotina. Tem dias, como eu sempre falo, né? Tem dias que são caóticos. Tem dia que você vai ler com dificuldade. Tem dia que você vai ler com sono. Você vai ler... tem dia que você vai estar animado, vai fluir bem. Mas como eu falei, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E há interesses, né, no mundo espiritual de que você não complete esse processo. E você tem que lutar para vencer isso. Independente do como está o seu dia, você persista, insista, né, que esse propósito faz todo sentido de Deus para você. Eu estou com um bolo no forno, então
daqui a uns 9 minutos, que é o tempo do meu temporizador aqui, eu também vou ter que ir lá desligar. Só para te avisar que eu vou ter que depois pausar mais uma vez. Então, Levítico capítulo 1, verso 1, diz assim: chamou o Senhor a Moisés na tenda da congregação e lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho, de gado ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação e trará para o homem seja aceito para que o homem seja aceito perante ao Senhor. Então aqui, primeiro, né, explica a preparação de como se deveria ser o sacrifício, né, a oferta de gado, e esse gado tinha que ser macho, sem defeito. Essa passagem, por que o sacrifício de um homem, de um macho? Porque o animal, o cordeiro, o gado, né, a pomba, sendo macho, ela representa Jesus, é como se fosse Jesus, porque ele foi o sacrifício feito por nós na cruz. Um homem sem mancha, sem mácula, sem pecado, perfeito, sem ter aí os seus ossos. Para que se cumprisse a profecia, nenhum do osso dele foi quebrado, né? E esse animal teria que ser perfeito, teria que ser um homem, né? A tenda teria que estar sendo trago, oh Jesus, teria que ser trago, levado, melhor, ali até a tenda da congregação, né? Sem defeito, para que ele fosse aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, era transferido, né? Aqui ele explica a respeito da condução, de como devia ser esse sacrifício, né? Então, Deus aqui conversando diretamente com Moisés, ali na tenda da congregação, e transmitindo aí essas informações para que ele pudesse depois transmitir para o povo, né? Esse aí era um manual de orientação, né? E aí a oferta que você está vendo aí é chamada de oferta voluntária, uma oferta que eles faziam, então com o desejo de estabelecer aí proximidade com Deus, né? Esse animal, você devia impor as mãos sobre ele na representação de você transferir os seus pecados para o animal, simbolicamente, né? Porque nós somos pecadores, mas simbolicamente esse animal, ele devia ser imposta as mãos sobre as suas cabeças para que ele pudesse ser oferecido, né? Um ato aí um ato voluntário de devoção a Deus, para que essa oferta pudesse manifestar aí a nossa fé, né, com Deus. Não fala gado, né? Quando fala a palavra gado, ela abre uma porta para uma variedade de opções, né? Então, assim, ovelha também você vai incluir nesse animal que pode ser oferecido, né, como sacrifício. Hoje em dia a gente sabe que cada um se relaciona com Deus de uma maneira, mas naquela época essa era a maneira como era estipulado a comunhão com Deus através de sacrifícios. Como eu falei, pode parecer complexo, pode parecer estranho, mas era a prática religiosa da época. Falei com você que tinha que ser um animal, né? Um animal sem defeito,
né? Um animal de boa qualidade, um animal perfeito, sem imperfeição, sem deformidade. Era uma exigência, né? Porque Deus, ele exigia algo bom. Às vezes, hoje a gente quer entregar qualquer coisa, né? Um louvor de qualquer jeito, a gente às vezes sai de casa de qualquer jeito para ir para o culto, mas era obrigatório esses requisitos aí desse animal. Esse animal tinha que ser macho para que ele fosse viril, representasse força, né? Como eu falei, defeito por conta da aparência, não demonstrar impureza, um coração apto, um coração bom, vai demonstrar aí a sua seriedade na sua busca com Deus, porque você não está deixando para fazer nada de qualquer jeito, você está preocupado em fazer o seu melhor para Ele. Então, bora lá. E porá a mão, já falei, né? Depois imolará o novilho perante o Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então, esse sacrifício, ele além de ser feito com essa oferta desse animal, ele também tinha que ser, esse animal tinha que ser imolado, tinha que ser morto, né? Ali na porta da congregação. Por quê? Porque demonstrava, as pessoas tinham que ver o que você estava fazendo, né? E demonstrava sua submissão perante Deus, sua reverência perante Deus. Então as pessoas viam, ó, esse fulano de tal. Do mesmo jeito que a gente anda com a Bíblia debaixo do braço, as pessoas reconhecem que nós somos cristãos porque temos a Bíblia pendurada. Mesma forma o sacrifício de animal, para todo mundo ver, olha, fulano lá tá buscando a Deus, tá se reconciliando com Deus. E essa era a representatividade. Deixa eu tirar o bolo do forno. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços, e os filhos de Arão e os sacerdotes porão fogo sobre o altar, e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiro ou de cabritos, para o holocausto trará também macho sem defeito e imolará no altar para o lado norte perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça, o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. Em holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Vai continuar, né, falando: e se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos, rolinhas, né, ou pombinhos. Os sacerdotes a trará ao altar, com a unha lhe estroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar, tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Resgalá pelas asas, porém não partirá o sacerdote, a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Então aqui as ofertas diante do altar aí, o holocausto, né? Explica aí, como a gente falou, né? Um momento de devoção, de adoração às pessoas, né? A Deus.
um ato aqui de extrema importância. Você vê aqui no verso de número 10, fala também de outros animais, né? Aqui a gente falou dos carneiros e dos cabritos e das rolinhas ou das pombinhas também sendo oferecidas aí no altar. No verso aí de número 9, você vê que ele tem que as pernas têm que ser lavadas, né? Lavado no sentido de purificadas, né? Tem que ser limpas. Então, sempre que você vê a questão de lavar, é a ideia de trazer purificação a esse animal, a esse sacrifício, né? E esse animal aí, ele devia ser queimado, e o Senhor recebia o sacrifício com uma oferta suave. Então, a gente hoje fala que os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos a cada um de nós. Mas naquela época, o sacrifício era algo, o Senhor entendia a adoração através do olfato. Então, o sacrifício subia como um incenso suave, como um aroma suave. Esse animal que era queimado, essa gordura, todas as partes dele que eram entregues ali como holocausto, né? Além do sangue, né, que era para ser aspergido ou sobre o altar ou sobre a pessoa, tudo ali funcionava como um momento de reconciliação do homem com Deus. Assim como a gente sabe que Jesus foi o Cordeiro e ele hoje não existe ninguém que faz intermediário entre nós. Quem faz isso é Deus. Depois que Jesus veio, viveu e ressuscitou, quem faz essa ponte, né, é o Espírito Santo de Deus, mas é Jesus, né, que nos aproximou do Pai. Ele tem esse significado, né, para com as nossas vidas. Ele é o sacrifício vivo. Por isso a gente fala esse termo, sacrifício vivo. Não que os animais não fossem vivos, né, mas o animal era criado com essa finalidade, mas as pessoas não. Né? Tirando as religiões pagãs, que eles tinham sacrifícios de animais, né? De pessoas, as religiões cristãs que creem que Cristo é o Senhor, elas não tinham esse hábito de sacrifício de animais, de pessoas, perdão. Pelo contrário, era sacrifício de animais, né? Então, uma vida de um animal, né, para demonstrar uma vida de devoção. É um pouco complicado, né, mas era assim que era entendido. Falei sobre o sangue, né? O sangue, a gordura, essa parte também era queimada. Falei sobre o incenso suave, sobre ele receber a nossa oferta com um aroma suave, né? Eu acho que é isso, né? Aí, por último, a gente falou sobre as pombinhas, né? Que também podem ser oferecidas aí como holocausto, né? Como oferta ao Senhor, porque às vezes animais diferentes, então, pastora. O que é que fala gado, depois fala carneiro, cabrito, porque o animal a ser consagrado, a ser sacrificado, a virar holocausto, ele vai de acordo com o seu cash. Então, a quem faça sacrifícios maiores, e tinha mais condição para isso, a quem faça sacrifícios menores, porque não tinha uma renda tão grande. Deixa eu ver no forno de novo. Ó, esquentei um negócio ali para eu dar uma beliscada. Embora no sacrifício do animal, como eu falei, de acordo com a sua renda, você vai oferecer aí talvez algo que lhe custe, essa que é a verdade. A gente não fala que quando a gente oferta também, a gente tem que ofertar algo que nos custe. Então, na mesma maneira era com os animais, algo que nos custaste.
Se você tem uma situação financeira X, por que você vai muito boa? Por que você vai fazer um sacrifício de pombinha? Que sacrifício é esse? Não é sacrifício, né? E aí na pomba, a gente vai ver algo de diferente aí. Fala que é tirado o papo, tirado quebrado, né? O pescoço dela, tirado o sangue, fazendo ele correr ali pelo altar. Depois as suas penas, o papo, as demais partes aí do corpo. E depois ela é queimada. Então aqui, você da mesma forma, você tinha o rompimento da garganta, quando é cabrito, quando é gado. Aqui a gente tinha a torção do pescoço, da pombinha, né? Que aí demonstra entrega e purificação. Já quando a gente retira as entranhas, né, e lança elas nas cinzas, né, as partes internas do animal, né, mostra a gente abandonando os nossos pecados impuros. Então, essa parte aí, quando é retirada do animal, é para representar isso, a sua busca aí diante de Deus. Né? E aí fala, e fenderá pelas asas, porém não a dividirá em dois, e o sacerdote a queimará no altar sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então a árvore aqui, ela não é dividida em duas partes, diferente dos animais que a gente viu que a gente vai cortar ele em vários pedaços, mas ela é queimada inteira, né, para que aí o Senhor possa aceitar essa oferta, né? Então, como eu falei, independente do valor aí material, né, o que importa mesmo é a sua devoção, a sua adoração. E esse é o requisito para a oferta, a sinceridade, o compromisso, independente aí da quantidade. Como a viúva, né, que ofereceu lá a única moeda que tinha, era o que ela tinha, era uma moedinha. É isso, é a sua entrega para você fazer o melhor para Ele. É isso que o Senhor espera, né? Um coração disposto, né? Uma relação realmente íntima diante dEle. Vamos agora para Levítico 2. Levítico capítulo de número 2 vai dizer assim, ó. Quando alguma pessoa tiver oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela aceitará azeite e sobre ela porá incenso. Então a oferta aí de manjares é conhecida no hebraico oferta de manjar, né, o nome em hebraico, né? Essa oferta aí é uma oferta conhecida como oferta de cereais também, né? E ela também, mesmo que pareça algo simples, a gente está falando de animais, né? Então, cereal aí é mais simples ainda. É simples sim, mas é um momento aí de gratidão a Deus, né? De adoração. O importante é isso. E aqui ele fala no princípio, né? Que ela tem que ser voluntária. Então, não é nada que você tem que se obrigar a fazer. Essas ofertas aqui são ofertas de natureza livre, generosa. Então, quando você quisesse agradecer algo a Deus, você ofereceria aí uma dessas ofertas, né? E aí fala que a oferta tem que ser da melhor farinha que você tem, feita de farinha, para ela poder ser apresentada ao Senhor, derramando azeite sobre ela e pondo incenso nela. Então, mais uma vez, a gente fala sobre separar o melhor, né? O melhor para Deus, para a conexão com Deus. É sempre o melhor material, mostrando compromisso, mostrando devoção. E aí, o azeite, naquela cultura, né? Ele é símbolo de alegria, de iluminação, de unção. Então, quando você derrama o azeite ungido sobre uma oferta, você demonstra que você está feliz, você está alegre, você mostra que o seu coração ali está dedicado ao Senhor, né? Uma oferta, como a gente falou, voluntária,
Normalmente, se você faz algo sem ser obrigado, então não, porque o sacerdote orientava, basicamente, você chegou lá, confessou um pecado diante de Deus. Dependendo do pecado, o sacerdote te orientaria qual era o melhor sacrifício a ser feito, né? Então você tinha que seguir à risca o que o sacerdote estava falando. Essas aqui são ofertas de agradecimento. Então, cada um fazia da maneira como queria e o que quisesse levar e, como eu falei, conforme lhe custasse, né? Então, esse incenso aí, ele simboliza o quê? Esse aroma que sobe, né? Simboliza as nossas orações que sobem a Deus, né? Hoje a gente não tem sacrifício, mas o que sobe para o Senhor como incenso suave é a nossa adoração. Quando nós entoamos para Ele louvores, quando nós oramos, a nossa oração sobe para Ele como devoção, né? Por isso que é importante você todos os dias orar, todos os dias se linkar com Ele, todos os dias você buscar a presença dEle. Vamos lá. Levá-la aos filhos de Arão, aos sacerdotes, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficará da oferta de manjares será de Arão e dos seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Então, você levaria aquele incenso, aquela flor de farinha, né? Aquela flor de farinha, ela seria queimada, seria colocado azeite nela, depois colocado incenso. E aí um dos filhos de Arão, ou o próprio Arão, ele estaria ali auxiliando, orientando você a respeito do sacrifício, a respeito da sua oferta, né? E ali a palavra vai dizer que o que sobrasse seria dos filhos de Arão. Por quê? Eles não tinham salário, eles não tinham trabalho, eles viviam de cuidar do templo. Então, tudo que sobrasse ali, eles estavam aptos a consumir, a comer, né? Desde que estivesse dentro da orientação de Moisés, desde que estivesse dentro desse simbolismo aqui, desse livro, né? Aí eles poderiam fazer consumo. Por quê? Porque eles viviam propriamente para isso, para auxiliar as pessoas, né? Então, era de extrema importância que as pessoas também sustentassem os sacerdotes, né? Vamos lá. Quando trouxeres o 4, oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha, amassados com azeite, e obreiras asmas untada com azeite. Se a tua oferta for de manjares, cozinha na assadeira, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares, de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trará ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e dos seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Então aí fala de uma espécie de bolo, né, de cereal, né, cozido ou frito, que era ali apresentado como oferta, né? E como eu falei, né, de forma generosa, sempre de forma contínua, e o que sobrasse, pertencia aí aos descendentes, aos filhos, aos sacerdotes ali de Arão.
11. Nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia, não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda a oferta dos seus manjares temperarás com sal a tua oferta de manjares. Não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das suas primícias, de espigas verdes, tostadas, ao fogo, isto é, grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre elas e por cima lhe porás incenso, é a oferta de manjares. Isso o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso, é a oferta queimada ao Senhor. Então, assim, eles eram cozidos, né? Eles eram grelhados, eles passavam por fogo. O fogo representa purificação, santificação, né? De uma maneira divina, né? Então, ele tinha que passar era necessário que ele passasse pelo fogo, né? Tanto quanto os animais, né? Aqui também fala dos cereais, fala aqui dos os grãos, né, das espigas de milho, e fala que nenhum dos pães das ofertas da flor de farinha, tudo que era feito ali com farinha, não deveria pôr fermento, para remeter aí ao período em que eles tiveram que fazer os pães asmos. Pães asmos é pães sem fermento. O período em que eles tiveram que ser libertos, em que eles foram libertos lá da escravidão de Faraó, eles tiveram que sair às pressas, né? Então foi orientado pelo Senhor que eles fizessem pães sem fermento. E aqui a oferta relembra esse momento. A gente também leu ali uma parte no versículo 11 que além do fermento, nenhuma oferta deveria pôr mel. Por quê? Era para lembrar, embora o mel for doce, for gostoso, né? Traz aí o prazer, mas o mel aí era para dar renúncia, né? Era para trazer desfazer desses prazeres mundanos, e como foi feito também lá na primeira Páscoa, né? Foi além do pão, com o pão asmo do cordeiro que era comido, também era comido com ervas amargas, para lembrar aí esse período de dificuldade que eles passaram. Então também era necessário que não tivesse mel, mas fala que é preciso sal, né? Sal para preservar, para realçar o sabor. O sal aqui representa durabilidade, né? Do povo com o Senhor. O sal ele conserva. A gente tem carne de sol que ela vai sal, mas esse simbolismo aqui do sal é que seja constante a nossa aliança com ele. Não sei se você já viu, às vezes na ceia do Senhor a gente coloca o sal também, o óleo que representa aí a pureza, né? A água, que representa a pureza, o sal que traz a durabilidade e o óleo aí que ele ajuda a queimar essa oferta aí. Óleo representa alegria, né? Mas quando queimado, ele ajuda que essa oferta chegue ao Senhor mais facilmente, né? O aroma dessa oferta. E a gente põe o vinho, que representa o sangue. Aqui nós terminamos então essa primeira parte, mas vamos hoje ainda para o 3 agora. Vai dizer: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico,
Aí agora já fala de um outro tipo de sacrifício, o sacrifício pacífico. Então aqui no 3, primeiro, o 1 e o 2, a gente viu ali sobre ofertas voluntárias. É um momento que você está aí com Deus e você quer agradecer a Ele. Não tem a gente, repare que a gente não falou em momento nenhum de oferta de perdão de pecados. Isso a gente vai chegar lá, né? O livro de Levítico ele tem 26 capítulos. Mas aqui a gente está falando no 1 e o 2 sobre ofertas voluntárias. E no 3, ofertas, sacrifício pacífico. Então é quando você quer se aproximar mais de Deus, né? Você quer trazer paz aí para a sua vida, né? Expressar sua fé, sua devoção, sua comunhão com Ele. Né? Diferentemente das outras ofertas, a oferta de paz também era voluntária e não resultava de pecados confessados, mas era um ato de agradecimento por bênção recebidas ou devoção espontânea. Então aí é a representatividade da oferta voluntária. E como que tinha que ser o procedimento dessa oferta? Aí a orientação. Se a oferta de alguém for por sacrifício pacífico, e se o fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, a imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor do sacrifício pacífico, para a oferta queimada ao Senhor, e a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o rebanho sobre o fígado com os rins, tirá-lo-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então aqui fala do sacrifício pacífico e como que ele devia acontecer, como que esse ritual sagrado aí tinha que acontecer. Então pacífico porque ele era de paz, era de comunhão, né, com Deus, representava ali o elo entre o homem e Deus, falando aí sobre o seu desejo de estar mais próximo dele, assim como eu falei, né? Oferta de paz, mas nem por isso poderia ser qualquer animal. Teria que ser um animal adequado, né? Então aqui a gente vai falar do gado, pode ser um gado miúdo, né? Macho ou fêmea. Diferentemente da outra, aqui já na oferta pacífica, a indicação é que seja macho ou fêmea. E qualquer um deles ali sendo oferecido. E da mesma forma como os outros eram feitos, era colocado a mão, né? Também sem defeito, para representar aí a perfeição, né? Pureza, para que a sua adoração fosse aceita, né? Um animal ali sendo entregue como se fosse a nossa. Então, por isso impor as mãos para a transferência aí da sua identidade, você como criatura, como filho de Deus, né? Você ali representaria aquele animal, levaria ali os pecados, as ações de gratidão diante de Deus. Então, aquele animal representa você ali, fazendo ali um gesto profundo de oferta, de comunhão com Deus. E aí vai dizer que o sangue vai ser derramado sobre o altar do holocausto no tabernáculo. O sangue aí, como eu falei da outra vez, ele representa a vida, uma vida entregue a Deus. Simbolismo de uma vida de gratidão, né? Como eu falei, oferta pacífica, buscar paz, agradecer pela paz, ou querer ser envolvido pela paz, né? Esse simbolismo, né? E aí, certos órgãos vai comentar ali sobre o animal,
vai falar sobre o fígado, o lombo. Essas partes, elas são dadas a Deus, mas são partes mais preciosas. Por quê? São partes mais nutritivas. Então, essa oferta aí, ela enfatiza o desejo de comunhão, de reconciliação com Deus. Olha só que interessante, né? Eu já não sabia disso, aprendendo hoje. Que aí essas partes, por elas serem mais nutritivas, representam sim um compromisso verdadeiro com Deus, né? Você quer realmente ter um bom momento de agradecimento, né? Uma boa oferta aí diante de Deus, quando você oferece também essas partes do animal. No 6 vai dizer: se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea sem defeito, a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e imolará diante da tenda da congregação. Os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também 2 rins, a gordura que está sobre eles, o junco aos lombos, e o redenho sobre o fígado, e os rins, tirá-lo-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar de oferta queimada ao Senhor. Aí fala de 3 animais, né? A gente falou do gado, né? Ali um outro gado. E agora uma cabra, mas quase de igual maneira. Se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, porá a mão sobre a sua cabeça, imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, e gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre ele, o junco aos lombos, o redenho sobre o fígado, como os rins, tirá-lo-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar de oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis, né? O sangue, como eu falei, representa a vida. As partes mais nutritivas são do Senhor. Por quê? Porque elas representam aí quão envolvido, quanto você quer estar próximo de Deus. Então também os sacerdotes não podiam comer essas partes quando o sacrifício era um sacrifício de pacífico, com essa intenção de estar mais próximo de Deus. Então terminamos aí Levítico, vamos agora para Mateus. Então Mateus aqui, capítulo de número 24, do 1 até o 28, está repleto aí de profecias, né, a respeito do tempo que agora nós estamos vivendo, né, a respeito da destruição do templo, dos sinais aí, das guerras, dos falsos profetas, fome, terremoto, perseguição, a grande tribulação, né, o retorno de Jesus para com o mundo, para com a igreja, para retornar para buscar a sua noiva. Então, bora lá para você poder entender melhor sobre isso. 24 vai dizer assim, ó: nós que na outra vez fizemos aí os ais, né? Ais de vocês escribas, ais de você fariseus, né? Que eram entendedores da palavra, muito bons entendedores da palavra, também cristãos, também acreditavam que o Messias viria, retornaria. Perguntaram isso ontem no grupo de crescimento, né? Se eles não eram cristãos, se era uma outra religião. Não, era a mesma. Eles também acreditavam na Torá, no livro de Salmos, todos os livros que foi deixado para eles do Antigo Testamento, né? Eles criam em todos eles, em todas as profecias, mas eles não achavam que Jesus fosse esse Messias, eles não compreendiam ainda. Eles falavam assim, não tá, esse cara não tá curando em nome de Deus, esse cara não tá fazendo
está sendo usado por outros demônios mesmo. Eles usaram esse termo, orando em nome de Beelzebul, né? E Jesus sempre batia de frente com eles, porque eles conheciam muito bem, eles eram doutores, eles eram entendedores da lei. Porém, muitas das vezes eles não praticavam o amor, a caridade, né, o remorso. Estavam muito... remorso, perdão. A caridade. Remorso não, esquece isso aí que eu falei. Mas era sobre isso, né? Eles muitas das vezes negligenciavam a lei verdadeiramente. Eles sabiam ensinar elas, mas não praticar. Eu sempre falo que eu e você somos a Bíblia que o mundo lê. O que as pessoas estão lendo, mais do que ouvindo a gente falar, quando elas olham para nós? É sobre isso, né? Eles julgavam muito. Você está errado, apontavam muito o dedo, mas eles não olhavam para si mesmos. Humildade, né? Todos nós temos que ser humildes, ser como criança, para a gente poder dar aí o reino dos céus. E aí no comecinho vai dizer, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, no primeiro instante aqui, a gente vai entrar nessa passagem histórica, né? Vai ver o templo de Jerusalém, algo aí que era um lugar imponente, esse que havia sido construído por Salomão, né? Algo muito bonito. A gente vai passar por lá também, no livro de Reis, 1 e 2 Samuel, a gente vai acompanhar isso daí. Mas aqui remete a isso. O templo era muito lindo, muito bonito. Só que em algum momento, em um evento, ia acontecer, ia destruir aquele lugar, né? Algo catastrófico aí ia acontecer sobre aquele lugar. E nem ali as paredes, elas iam sobrar para constar a história, né? Então, é algo que ia destruir esse templo físico, mas o templo espiritual, ele ia permanecer. Eu e você, hoje nós somos casa, habitação de Cristo. Aqui ele enfatiza isso, para dar entendimento às pessoas. Esse templo bonito que vocês conhecem, que vocês estão vendo, ele vai acabar. Mas o entendimento de vocês tem que ser para com o relacionamento que vocês têm com Deus. Não adianta ter uma casa muito bonita para eu habitar, se eu não moro dentro de vocês. É isso que ele fala, né? A profecia sobre a destruição do templo, né? Fala, sim, sobre uma previsão de algo que acontecerá fisicamente. Sim, o templo foi destruído. O povo hebreu, ele foi conquistado pelo rei Nabucodonosor no período babilônico, né? O período lá de Daniel, só para você associar. E realmente ele foi queimado, foi destruído, foi quebrado, né? Mas mais do que isso, ele aponta para um novo templo, não feito de mãos humanas, mas dentro de mim e de você. Vai dizer aqui, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Cadê? Onde eu acabei de ler, perdi. Mas ainda não é o fim. 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém isto é o princípio das dores. Então, só para eu chegar até aqui, para
a gente continuar do 9 para frente. Então, Jesus aqui fala, né, que eles questionam a respeito. Então o templo vai ser destruído, então tudo vai ser acabado, mas quando que vai acontecer isso? Quais os sinais de quando esse momento vai acontecer? Esse fim dos tempos, né? Quando estão esses sinais? Mas, na verdade, os sinais aqui, ele fala da segunda vinda de Jesus. Aqui ele já fala do momento em que ele virá, morrerá e ressuscitará. Só que eles ainda não estavam entendendo o que ele estava falando. Eles simplesmente estavam achando aí, quando é que o templo vai ser destruído, né? Quando é que vai começar esses sinais aí no futuro? Eles queriam entender a respeito disso. E ele fala, olha, vai acontecer guerras, povos vão lutar contra si, vai haver fome, mas mais do que isso, né? Vai haver falsos profetas. Deixa eu ver aqui. 9. Não sereis atribulados. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então fala aí para a gente não dar ouvido aos falsos profetas, procurar se seguir aí no caminho de Deus, o caminho verdadeiro, não se desviar dele, vigilância o tempo todo, buscar o discernimento, o entendimento da tua palavra, do teu evangelho, também do que é falso, do que é verdadeiro, do que é luz, do que é trevas, né? Fala sobre eventos naturais aí, né? Terremotos, furacões, fala também sobre questões sociais, né? Guerras, rumores de guerras, fomes, perseguição, enfim, aqui fala que isso tudo acontecerá, mas aquele que perseverar até o fim, esse sim, será salvo. Aquele que aguentar todas essas dificuldades, todos esses sinais, que tiver visto isso tudo, né? Mas permanecer fiel, crescer espiritualmente, se fortalecer espiritualmente, em meio a toda essa turbulência aí, ele fala que nós devemos ser firmes, confiantes na promessa que ele disse para nós, Maranata, que significa ora vem, Senhor Jesus, do hebraico. Então aí ele fala, vai vir o fim, é fato, acontecerá, não tem jeito. Perseguição também, vocês vão morrer em meu nome, vão sim. Então não é fácil, não vai ser fácil ser cristão. Hoje é até modinha, né? Mas aqui fala que no fim não será fácil. Mas aquele que se manter firme até o fim, esse sim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim, aí o fim de tudo, né? Virá o fim do mundo, né? O mundo precisa de Deus, né, gente? Essa que é a verdade. Permaneçam vigilantes, confiantes, comprometidos com Ele, para que a gente possa sobreviver aí a todas as dificuldades que hão de acontecer. E aí vai falar sobre a grande tribulação, do 15 aí até o 28, que é onde nós vamos hoje. Diz assim, quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora
não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A gente teve até um período, passou até no Gugu, tem muito tempo isso, tem muito tempo, o Gugu já morreu também tem muito tempo, mas eu não sei se você lembra, tinha um rapaz que se dizia ser o próprio Jesus, a reencarnação dele, e ele acreditava que o mundo acabaria no ano 2000, e eles foram para um local lá, um local maia, uma coisa assim, sei que no Peru ali, e aí várias pessoas que acreditavam que ele fosse o Cristo, elas vieram a consumir algo e todas elas morreram. A ideia era que eles se sacrificassem e não passassem por aquele momento ali, que acreditava que Deus ia ressuscitar eles, alguma coisa assim. Eu não entrei em muitos detalhes a respeito dessa seita aí, né? Praticamente uma seita. Dizia ser o Cristo, o Jesus, o Messias, andava de branco, barba, cabelo comprido. A gente sabe que Jesus provavelmente tem uma feição muito comum dos homens do Oriente Médio, né? O cara aí moreno, barbudão mesmo, de cabelo grande mesmo, nada assim de muita boniteza, mas alguém comum, né? Que pode ser confundido com as demais pessoas. Mas eis que aquelas pessoas morreram por acreditar que aquele era o Cristo, e ele não era. Então, devemos estar atentos para esse momento aí. Fala da grande tribulação, um período de intensa provação, né? Mas vai findar aí com o retorno do Filho do Homem, que é um dos nomes que a gente dá para Jesus, né? Ele começa alertando aí sobre o início da tribulação. Ele fala da profanação do templo de Jerusalém. Após aí esse templo ser queimado, ser derrubado, a fome, a guerra, sinais aí que vão nos desafiar, né? Porque a gente tem também aí entendedores que falam a respeito do chip, isso também a gente vai ser comentado mais à frente, então não vou entrar. Mas assim, vai ser de muitas dificuldades, vai faltar o que comer, vai faltar o que vestir, vai acontecer assolação mesmo na terra, eventos aí catastróficos, vai trazer medo para as pessoas, né? E as pessoas vão querer alguém que traga uma palavra de paz, né? E fala que vai aparecer pessoas dizendo que são o Cristo, mas não são. E aí, como discernir isso? Pedir para que Ele possa nos dar entendimento, né? Para que eles possam nos mostrar realmente, orar nesse sentido. O fato é que Ele promete buscar a sua igreja, Ele promete retornar. Ele também fala aqui, além da questão de a gente ficar ligado quem são falsos profetas ou não, fala aqui também de onde você estiver, não volta para trás não, segue dali para frente, né? Não fala ali que se você estiver no campo, não volte para trás. Se estiver grávida, Deus tem misericórdia de nós. Então assim, fala que realmente vai ser um momento delicado, um momento complicado, de muitas adversidades. Mas devemos permanecer fiéis. Fala que eles vão fazer até sinais aí, curas, prodígios, mas esteja ligado, que a gente possa realmente discernir aí quem é o Cristo e quem não é. No 25, fala assim: vede que vô-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto,
não saias. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Olha só. Então aqui a palavra fala que não vai ser algo que você vai ver, que você vai acompanhar, vai estar lá todo dia. Não é como o primeiro momento em que ele esteve dando palavras para cada um de nós. Mas vai acontecer rápido, né? Como um relâmpago, vai ser papum. Então, cuidado, né? Se a pessoa começar a falar que, não, eu sou a reencarnação do Cristo, eu sou o Messias, né? Eu sou o Filho do Homem. Mas vai ser algo rápido, não vai dar nem para ver direito. Se você estiver atento, você até enxerga o relâmpago. Mas se você esperar muito, quando você for olhar, você vai escutar só o barulho. E nada mais. Né? Então aqui fala também peraí. Tudo isso aí remete que nós temos que estar vigilantes, né? Todo o tempo, preparados espiritualmente para esse momento. Está com a expectativa alta, ele volta sim, mas esteja atento diante das maiores adversidades que hão de vir sobre as nossas vidas. Amém? Eu vou até aqui hoje, né? Terminamos aí o dia, deixa eu ver que dia, 38 da leitura. Seguimos aí. Então, vamos orar pra gente finalizar? Acho que não orei no começo, né? Mas ora no final. Amém? Deus, nós queremos agradecer, Pai, por essa Bíblia que nós temos aqui. Realmente é a bússola que nos orienta sobre tudo que nós temos e devemos de fazer. Obrigado, Senhor, pelos relatos que aqui estão, dos homens que a escreveram, dos que se sacrificaram, dos que morreram, dos que se tornaram mártires, para que nós pudéssemos aqui ter essa verdade. Nos ajuda, Deus, a discernir verdadeiramente o que é seu, o que não é, diante de todas as coisas que nós vemos aí no mundo, que realmente a verdade, né, esteja com a sua palavra, que nós possamos nos debruçar diante da verdade do teu evangelho. Essa é a verdade que nós queremos para as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, realmente a levar essa palavra para todo mundo, a testemunhar mesmo a todas as nações, porque assim como o Senhor prometeu, o Senhor há de cumprir, o Senhor virá, retornará e buscará a sua noiva. Muito obrigado por mais este dia, que nós tenhamos uma excelente quinta-feira. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. É isso. Agradeço você que ficou aí com a gente até aí. Até amanhã, dia 39.